O Jornal da Educação, desse dia 11 de janeiro de 2022, destaca como primeira notícia o Conselho Nacional de Educação, que disponibilizou súmulas de pareceres aprovados na sessão de novembro e alguns da sessão de dezembro. O Conselho está conseguindo praticamente atualizar o seu estoque de processos relatados e não divulgados, mas temos ainda pela frente uma grande batalha, que é a homologação desses pareceres pelo Conselho Nacional, pelo Ministro da Educação. Os pareceres do Conselho, para terem validade, precisam ter a sua aprovação e, consequentemente, a homologação pelo Ministro. E muitos pareceres estão retidos há muito tempo, e esses pareceres retidos, eles têm uma validade, mas uma validade relativa, porque não tem aspectos de aplicabilidade. Outro ponto também que vale a pena destacar é que os recursos que são apresentados, quer pelas instituições, pelas faculdades, centros universitários ou universidades, de decisões da Secretaria de Regulação, a grande parte são decisões contestadas em função de aspectos de diversas naturezas. Esses recursos não têm efeito suspensivo. Então, mesmo sendo apreciado por uma Câmara de Educação Básica ou Superior e indo para o Conselho Pleno, o efeito ele não é interrompido, chamado efeito devolutivo. Ele devolve a matéria à análise, mas não suspende a eficácia daquela decisão. Então, quanto mais tempo demora esses pareceres a serem homologados, mais tempo essas instituições, que às vezes mesmo beneficiadas por modificação dos atos da Secretaria de Regulação, eles não têm validade. E quase sempre, quando acaba havendo homologação, já perde muito a eficácia e às vezes até a instituição já encerrou as atividades porque não conseguiu ficar com funcionamento interrompido durante o período de análise. É importante também destacar que o Conselho, nessa última sessão, na reunião de dezembro, definiu por não reconhecer, não renovar reconhecimento ou não reconhecer uma universidade. Então, ou seja, no momento que você não tem o recredenciamento da universidade, por razões que são falta de número de cursos de mestrado e doutorado, você passa a ter um reenquadramento para centro universitário. Então, já tivemos alguns casos nessa situação no Conselho. Tivemos mais um agora nesse mês de dezembro, de uma tradicional instituição séria, mas que, por razões de falta da quantidade, os 4 mestrados e 2 doutorados com avaliação positiva, tem um parecer negado pelo Conselho Nacional de Educação na Câmara e depois no Conselho Pleno. Então, cabe recurso judicial, naturalmente, que deverá ser feito para a manutenção. Enquanto isso, é necessário se rever a legislação, porque é uma legislação que ultrapassa os limites da Constituição, que a Constituição define muito bem o que são as universidades e não tem essas exigências estabelecidas por uma resolução e, posteriormente, incorporado no decreto regulamentador do ensino superior. Mas, de qualquer forma, o Conselho está de parabéns por colocar em dia e, no momento que publica a súmula, passa a disponibilizar, normalmente dias depois, a íntegra do parecer. A segunda matéria é uma matéria de interesse internacional, que é exatamente a adoção pelos países membros da Unesco de princípios de ética na inteligência artificial. A inteligência artificial vem sendo um aspecto de renovação grande de todos os pontos colocados no mundo pela evolução tecnológica, e temos assim alguns aspectos que trazem reflexo direto na formação dos pesquisadores, dos estudantes, e a Unesco tem trabalhado nesse sentido. Na página da Unesco destaca como uma matéria principal exatamente essa apreciação e o acolhimento pelos Estados-membros quanto à ética na inteligência artificial. Tudo que vem para bom de tecnologia pode também ser para o mal, mas é importante que a Unesco coloque isso de forma clara e os países membros integrantes dessa grande organização
vem acolhendo essas sugestões. Destacamos também, como uma matéria de relevante, o Enem, a reaplicação do Enem, que ocorreu por mais um final de semana e prosseguirá no próximo final de semana, onde 110 mil estudantes que não tinham conseguido fazer a primeira parte, a primeira etapa, tiveram uma oportunidade renovada. Então, correu tranquilo, não houve maior incidente, o número também era bem menor que da vez anterior, mas temos assim que registrar a oportunidade dada às pessoas que faltaram ao primeiro Enem por uma série de razões, e especialmente pelo aspecto da Covid. Também o Ministério da Educação aprovou uma portaria, a portaria número 12, criando, ou recriando, na verdade, uma medalha do mérito educativo. Criou o Conselho da Ordem Nacional do Mérito Educativo. Já existia há alguns anos essa mérito educativo, a Ordem Nacional do Mérito Educativo, houve uma revogação da portaria e a reedição, criando inclusive um conselho, estabelecendo os critérios para agraciamento. Seremos aí em breve agraciados pelo ministro, pelo governo federal, sobre o aspecto do mérito educativo. Destacamos também a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei aumentando o teto das isenções para importação voltada à pesquisa científica. O relator foi o deputado Luiz Miranda, que conseguiu a aprovação desse projeto, que eleva para 300 milhões de dólares o limite, o teto das isenções da importação para pesquisa científica. Isso é importante porque nós temos que entender que há realmente necessidade de recursos para a pesquisa científica e nada se consegue a não ser com recursos. Uma outra matéria que nós destacamos também foi uma série de orientações que o Instituto de Pesquisa, Administração e Educação passa a dar sobre o retorno às atividades presenciais. Nessa primeira série, o destaque é na área de saúde, onde nós temos aí a possibilidade de vir assistir a apresentação de um médico especialista nessa realidade de hoje da Covid, e temos então a possibilidade de destacar essa fala, que é importante para educadores, educandos, para todos os profissionais. Por falar nesse retorno, nós temos que convir que alguns países, caso dos Estados Unidos, por exemplo, retardaram o início das aulas desse semestre em função da Covid. O mesmo aconteceu também em Portugal, que retardou uma semana. Nos Estados Unidos foi mais grave. A situação está um pouco mais complexa, mas o que nós temos que convir é que há uma tendência das escolas todas, já em fevereiro, estarem com as atividades presenciais, e essas atividades presenciais tendo naturalmente as coberturas, as vacinas que são imprescindíveis nesse sentido. Então essa matéria é uma matéria que o Instituto coloca à disposição de todas as instituições e que está, de uma forma bastante objetiva, sendo abordada. Então nós vamos nas próximas edições também com novas orientações sendo passadas nesse período, principalmente que precede o início das atividades presenciais nas escolas de educação básica e superior. Destacamos também nessa edição a BMS. A BMS, Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior, tem um belo trabalho e lançou, merecidamente, um livro com todos os artigos do professor Gabriel Rodrigues, que foi ex-presidente. Gabriel exerceu um período longo de presidência da BMS e publicava sistematicamente artigos, e esses artigos foram reunidos num livro chamado A Construção de um Brasil Melhor. Então, parabéns à BMS e nosso saudoso Gabriel, que foi homenageado com essa publicação pós-mortem, mas que permite se relembrar os pontos tão avançados que foram colocados por esse educador, que deixou um grande legado na educação
é brasileira. A última matéria é a matéria relativa ao Instituto, que destaca o lançamento que ocorreu de uma nova linha de serviço da avaliação patrimonial, econômica patrimonial das instituições. Então, muitas das vezes as instituições têm interesse em saber quanto vale o seu empreendimento, quanto vale o seu negócio. Muitas das vezes para permitir a realização de seguros, para a realização de atualização patrimonial, registro de marca e outros pontos. Então, é uma linha de serviço que o Instituto coloca à disposição das instituições para saber exatamente quanto que vale a sua instituição. Então, esse trabalho está sendo divulgado nesse momento, nesse início de ano, e estará à disposição de todas as escolas de educação básica superior. Assim encerramos a nossa edição nesse dia 11 de janeiro.